Bom dia a todos e a todas, bom dia à nossa rede maravilhosa aí de pessoas que inspiram e que estão aí hoje disponíveis para uma troca tão fluida, de uma maneira tão genuína, com todos os candidatos e candidatas dessa rede que se formou na jornada de novos prefeitos e prefeitas que nós co-criamos juntamente com a Frente Nacional dos Prefeitos e com a Columbia University, na pessoa aqui do Thomas, que lidera a universidade aqui no Brasil. É um prazer muito grande, eu acho que essa é mais uma etapa dessa jornada que nós estamos aí vivenciando com todos vocês, e acho que, mais uma vez, o que a gente ressalta é a importância de ter aí a oportunidade de ter uma troca tão prática com líderes experientes, que inspiram, que mostram uma agenda de legado, que mostram uma agenda que se pensa o país no futuro, não apenas com uma expectativa de mandatos de governo. Eu acho que isso também está muito aí na mira de todos os valores e tudo que nós acreditamos. Eu gostaria de convidar o Thomas, que é o líder da Columbia University aqui no Brasil, que é uma pessoa também que tem se dedicado muito a olhar a gestão pública no Brasil, como a gente pode somar, e, em especial, é um grande parceiro nosso na formação de novas lideranças. Então, para que todos saibam, é uma universidade que a gente já tem atuado, feito vários cursos, e é uma honra tê-los também aqui nessa jornada, acompanhando os alunos, aí certificando, mas levando também a experiência brasileira para sala de aula, não só no Brasil, como também em Nova York e em outros contextos. Então, Thomas, queria te chamar aqui para fazer uma abertura também inspiracional ao público que está conosco. Muito obrigado, Regina. Você sabe já, mas é sempre bom dizer que é um prazer estar com vocês, acompanhando o seu trabalho, o trabalho de Comunitas, e parabenizo todos que têm contribuído para o sucesso e será um grande sucesso dessa jornada, desse encontro e dessa jornada. O desenho da jornada envolveu mais de 70 pessoas das mais diversas áreas dentro do campo da gestão municipal. Então, uma obra-prima, uma obra impressionante, inclusive vem com várias aulas previamente gravadas com professores da Universidade de Columbia, como Regina diz, trazem elementos de fora, experiências de fora, para refletir, mostrar um espelho, digamos, para a experiência brasileira. E, ao mesmo tempo, estamos, nós todos, na Columbia, ansiosos para aprender as lições encontradas pelos prefeitos, as autoridades municipais para problemas brasileiros, porque essas soluções, os problemas e as soluções são importantes não só para o Brasil, senão para o resto do mundo. Representa, como a Regina disse, aqui no Brasil, a cidade de Columbia, um ícone entre as grandes universidades do mundo, e que tem na cidade do Rio de Janeiro a base de uma de seus 9 centros de pesquisa e intercâmbio que Columbia apoia, que Columbia mantém nas grandes capitais do mundo. Então, é um privilégio que eu tenho de estar aqui no Brasil acompanhando a realidade brasileira e fazendo esse ponte entre Brasil e Columbia. Dentro de Columbia, que é um universo de faculdades, como podem imaginar, talvez a faculdade mais próxima aos objetivos dessa jornada, desse encontro, seja a nossa Faculdade de Políticas Públicas. Eu sou vinculado à corpo docente dessa escola, que é a maior do seu tipo nos Estados Unidos. Tem um nome formal, que é o School of International and Public Affairs, o CIPA, mas um termo descritivo melhor talvez seja a Faculdade de Formação de Líderes no Serviço Público. É uma faculdade que simplesmente, e por idealista que possa parecer, uma faculdade que almeja um mundo melhor e atrai alunos que compartilham essa visão. Entre os ex-alunos da CIPA, da escola, são, por exemplo, os atuais prefeitos de Nova York e de Los Angeles. Então, vocês podem imaginar os problemas que esses prefeitos estão encarando hoje em dia. São ex-alunos de Columbia e também ex-alunos, altas autoridades em todas as grandes organizações internacionais e em mais de 100 países ao redor do mundo. Entre nossos ex-alunos também são centenas de ex-alunos brasileiros que agora de volta no Brasil são ativos em muitas esferas do serviço público e no setor, muito importante afirmar também, não só o serviço público propriamente tal, senão no setor sem fins lucrativos. Então, apoiar ao máximo iniciativas como esta jornada já está no próprio DNA
de áreas de destaque da Columbia University. Estaremos reconhecendo o esforço de todos que se investem, se dediquem aos objetivos da jornada através de uma missão junto com as comunidades de um certificado. Agora, voltando agora para a jornada e seus participantes. A jornada seria importantíssima em qualquer momento histórico, qualquer época, em qualquer lugar do planeta. Mas tem uma importância primordial agora em que futuros gestores municipais estarão lidando simultaneamente e praticamente sem receitas previamente testadas com as duas grandes crises de nosso tempo. A pandemia, porém, nossa saúde coletiva ainda muito posta em risco, e a queda abrupta e cruelmente repentina, assustadora da vida econômica de nossos municípios ao redor do mundo e de uma maneira particularmente dolorida aqui no Brasil. Os prefeitos que nos honram com sua presença vão ser testemunhas desse grande desafio. Então, o preparo rigoroso, disciplinado de futuras gerações, futuras ondas de líderes, nunca foi tão importante. Então, minhas palavras de abertura são simplesmente estas. Todos os debates, os encontros, todas as leituras, todas as videoaulas, todas as conversas, rodadas de conversa desta jornada que se estica durante quase todo um mês, fazem parte de uma grande entrega pedagógica e um treinamento que eu acho meio sem precedentes. Lógico, aproveitar plenamente vai requerer um esforço grande de parte dos participantes de vocês, mas tendo em vista o programa, garanto que o tempo que vocês vão ter que gastar a observar os ensinamentos vai lhes trazer dividendos em momentos difíceis para muitos de vocês que ainda lhes esperam na frente. E mais ainda, a jornada vai contribuir também para criar entre vocês, participantes, entre os mentores, entre os organizadores, uma rede dinâmica e ativa para futuras trocas de experiências muito depois do programa formal concluído no final do mês. E essa rede vai ajudar a fazer surgir no Brasil vai acender um raio de luz, uma esperança em esses tempos tão difíceis. E não só faço questão de frisar, não só isso, eu faço questão de frisar para os seus municípios, para as suas regiões do país e para o Brasil. O sucesso da jornada é também importante, como disse antes, para o mundo que precisa de lições de gestão, extraídas da chamada dura realidade do nosso Brasil de hoje. Termino parabenizando na pessoa de Regina, mas é uma obra de muitas mãos, os organizadores da jornada, parabenizando vocês que estão com a coragem e a dedicação a cumprir esse caminho, essa jornada, desejando a todos vocês força, sabedoria, paciência e diálogo. Tentem se dedicar ao máximo, pois dos seus esforços muitos vão depender. Muito obrigado e bom encontro e boa jornada. Obrigada, Thomas. Você é realmente um parceiro muito querido e amigo dessa rede. Eu acho que quando você fala, a gente sabe que todos aqui se identificam. Eu tenho o Jonas, Schiller, já tivemos a oportunidade de estar com vocês não só no Brasil, mas também em Nova York. E assim, a gente queria enaltecer muito o trabalho fantástico que vocês têm feito de apoio à gestão pública no Brasil. Então, é um legado importante para a gente, importante inclusive para inspirar também outras universidades. Tem aqui o Schiller, que é professor do INSPER, sabe disso, o quanto é uma agenda que a gente também tem impulsionado junto à academia no Brasil. Queria convidar agora o Gilberto, que também é secretário-geral da Frente Nacional dos Prefeitos, uma pessoa que não só pela Frente Nacional, mas também pelo seu espírito público, tem feito tanto pela gestão pública, junto aí, acompanhando também na liderança do Jonas Donizete, da Frente Nacional dos Prefeitos, e desde já também valorizando e agradecendo essa parceria nesta jornada e em tantas outras que nós já co-criamos em conjunto com a Frente Nacional dos Prefeitos. Bom dia, Regina. Bom dia, prefeito Jonas Donizete, professor Thomas, satisfação em revê-lo. Bom dia a todos os participantes dessa jornada. Rapidamente, parabenizando a Comunitas, a Regina e toda a sua equipe por essa extraordinária iniciativa.
parabenizar cada um dos participantes desse curso, dessa jornada, por emprestar o seu prestígio, emprestar seu nome, emprestar sua dedicação, seu conhecimento, emprestar essa vontade para uma coisa que é muito instigante, que é a gestão da coisa pública. Então, em momentos tão duros, como o professor Thomas tão bem descreveu, combinado, né, com esta judicialização e, mais do que isso, com a criminalização da política, os senhores estarem dispostos a enfrentar esse desafio e colocar sua bagagem à disposição da comunidade para ajudar a fazer essa gestão pública é realmente motivo de parabenizar assim, com muito destaque. Rapidamente, Regina, a Frente Nacional de Prefeitos é uma instituição, uma associação de municípios, especialmente dos municípios médios e grandes. Nasceu há 30 anos apenas como uma organização das capitais e depois logo se transformou numa organização de médias e grandes cidades, que tenta, aqui em Brasília, defender o interesse dessas cidades junto ao parlamento, ao governo e ao judiciário. E aí me foi pedido assim, e que dicas que você, Gilberto, depois de mais de 12 anos trabalhando, né, com essa agenda municipalista em Brasília, poderia endereçar aos pré-candidatos a vereadores e prefeitos que participam conosco dessa jornada. Eu reservaria assim, três rápidas dicas, né? A primeira é a comparação. Serve agora para campanha, serve para governar. Comparem o seu município com outros municípios da região, com outros municípios de mesmo porte populacional, com outros municípios de outros estados. Esta comparação a partir de indicadores, sejam indicadores fiscais, de receita e despesa, indicadores de desempenho nas áreas das políticas públicas, assistência, educação, saúde. O Brasil dispõe de um rol muito importante de indicadores. E sugiro fortemente aos senhores que esse exercício de comparação seja um exercício permanente. Por quê? Comparando, você pode verificar se seu município está ou não sintonizado com algum movimento que possa estar sendo percebido por outras cidades. Faço um parênteses nesse item do incentivo à comparação, para convidá-los a acessar Multicidades, que é um anuário que a Frente Nacional de Prefeitos lança sobre as finanças municipais. Professor Thomas, Regina, nós já fizemos uma pesquisa, certamente o anuário de finanças públicas nacional mais completo do mundo. Não há comparativo em outros países. Nos Estados Unidos, nós temos notícias, professor Thomas, depois o senhor pode nos ajudar a conferir essa informação. Fernando também é um grande conhecedor do federalismo, satisfação estar aqui com você, Fernando. Nós temos documentos similares por estados, mas nós não teríamos um documento nacional de um raio-x da situação fiscal. Em novembro, a Frente Nacional de Prefeitos estará lançando a edição deste ano, comparando os dados consolidados de 2019 e anos anteriores e também do primeiro semestre de 2020, que já abrange aí os efeitos da pandemia. A outra é a conexão. O slogan da Frente Nacional de Prefeitos é conectando cidades. Muitas vezes, até na administração pública, há um pouco aquela ideia, mas os secretários ou o prefeito estão participando de reuniões que não estão tratando necessariamente de assuntos tão locais. Mas isso é fundamental. Essa conexão vai dar ao governante, vai dar ao gestor, no caso os secretários, esta leitura de quais são os problemas de fato que eu tenho que enfrentar aqui no meu território, resolver e equacionar aqui no meu território, e quais são problemas que extrapolam aqui a governabilidade do meu território e que eu preciso fazer alianças com outros prefeitos, com outros governantes, com outras cidades, para que a gente possa avançar na pauta. Então, identificar fazer esse filtro, fazer essa peneira é fundamental, porque muitas vezes os senhores estarão jogando energia num problema que não há solução local para aquilo,
O problema está identificado como um problema local, mas muitas vezes a solução é uma solução nacional, que eventualmente demanda alteração de regulamentação, ou um programa nacional, ou recursos. Enfim, as soluções podem ser soluções gerais. Então, identificar, esse seria o terceiro, identificar essas agendas que precisam ser tratadas, né, por meio dessa rede de conexões, e a Comunitas incentiva muito isso, e isso é muito importante, a Frente Nacional de Prefeitos existe para isso. Por isso, eu finalizo deixando essa última dica. Contem com a Frente Nacional de Prefeitos na torcida para que os senhores sejam eleitos, para que façam bons governos, para que tenham uma ótima campanha, mas contem com o conhecimento técnico, com a possibilidade de articulação dos seus problemas aqui em Brasília, com a Frente Nacional de Prefeitos. E, desculpe, prefeito, falei antes do senhor, o senhor é meu chefe, mas, assim, penso que talvez eu possa ter erguido a bola para o senhor chutar para o gol, porque craque é o senhor. Um abraço a todos, um bom dia, uma boa jornada a todos. Obrigada, Gilberto. Líder é líder, né? Em qualquer momento, até para poder a gente falar antes dele, né, Gilberto? Obrigada, gente. Eu vou passar diretamente a palavra ao Fernando Schiller, cientista político, que tem coordenado não só esse projeto, mas vários outros, inclusive de curadoria de formação de cursos que a Comunitas tem feito. Lembrando que, este momento, a jornada ela é focada muito mais na mentoria mesmo dos candidatos e candidatas que se inscreveram, é um grupo mais fechado, cujo objetivo da reunião ou da troca de hoje é algo realmente de uma troca mais como mentoria, e aí da experiência é o grande objetivo que a gente tem com essa rede como hoje. Então, Fernando, está com você. Muito obrigado por, mais uma vez, estar com a gente, liderar e ter esse espírito público sempre atuando em bem da nação, em prol do que é para a administração pública. Muito obrigado. Obrigado, Regina. Primeiro, te cumprimentar, né, pela liderança de todo esse enorme trabalho aqui, cumprimentar os parceiros, o Colômbia, a Frente Nacional de Prefeitos, Thomas, Gilberto, e, enfim, todos que participaram, toda a equipe do Comunes. Não vou nem citar porque daria um monte de tempo aqui, mas é uma equipe realmente fantástica que vem trabalhando duro nesse processo todo. Ressaltar aqui, até aproveitando um pouco a fala de todos aqui, mas esse é um projeto construtivo, é muito importante num país e num mundo tão turbulento, conforme o próprio Thomas colocou, quer dizer, a gente se dedicar aqui à construção, ou seja, pensar para frente, pensar de maneira positiva, pensar projetos, pensar maneiras de enfrentar, obviamente, os desafios que vão vir pela frente. Vamos lá, sempre haverá desafios, né? Digamos assim, quem vai assumir dia 1º de janeiro vai enfrentar uma situação particularmente difícil. Mas eu acompanho governos aqui, muitos acompanham governos há muito tempo, sempre a situação é difícil, é desafiadora num país como o Brasil, de carências as mais diversas, né? Sempre vai haver escassez orçamentária, sempre vai haver necessidade de fazer reformas, sempre vai haver necessidade de melhorar a qualidade do serviço público. Então, eu diria, que bom que a gente tem esse espaço aqui exatamente para discutir isso de maneira objetiva, trocar experiências e enfim, preparar bem os governos que vão assumir aí. Como é que a gente vai trabalhar aqui? Nós vamos ter, primeiro, 3 falas um pouco mais longas, né? Longas aqui é 10 minutos. Então, longas, mais curtas, na verdade. Então, que vão ser provocações iniciais também, e a partir dali a gente vai ter um debate, você pode mandar as questões, e a gente vai, na medida do possível, fazendo as questões aqui, e depois a gente vai ter um momento de migração automática. A Mariana me disse que vai ser automático aqui, a migração para os grupos. Nós temos 4 grupos, né? Então todo mundo vai ser alocado por inteligência artificial aqui, né? Aleatoriamente dos grupos, e vai ter uma discussão de 20 minutos para integrar o grupo, trocar ideias, vai ter um monitor em cada grupo que vai coordenar essa discussão, e depois um encerramento final aqui. Nossa ideia é terminar ao meio-dia. Dito isto, eu queria passar a palavra ao Jonas Donizete. O Jonas é um dos nossos gurus aqui, está concluindo dois mandatos exitosos lá na Prefeitura de Campinas, tem participado ativamente de várias ações do Comunitas. Eu mesmo participei com o Jonas de 2 jornadas internacionais. Então, Jonas, primeiro agradecer, acho que em nome de todos aqui, a presença do Jonas, e pedir que ele faça essa abertura. E a pergunta é básica, né, Jonas? Com base na tua experiência, na leitura desse momento complexo que a gente está vivendo, qual é o recado para essa turma corajosa que está
vai disputar as eleições e se propõe a administrar as nossas cidades a partir de 1º de janeiro. Obrigado. Ok, bom dia a todos, bom dia, Thomas, prazer em revê-lo, obrigado pela acolhida que nos deu quando estivemos aí contigo em Nova York, bom dia também ao Gilberto, que é um grande colaborador e amigo lá na FNP. Em nome da Regina, eu cumprimento todo o pessoal da Comunitas, o Fernando, que é nosso moderador, e também o nosso público aí que eu estou vendo aqui, que são candidatos a prefeitos e prefeitas, e equipes de candidatos que foram selecionados por uma mentoria mais prática. Pediram que eu falasse pelo período de 20 minutos. Vou pedir para o Alex aqui, que está comigo, marcar aqui o tempo, para que eu seja disciplinado. E também falar sobre montagem de programa de governo, os principais desafios dos primeiros 100 dias e alguma coisa que possa inspirar as pessoas. Eu vou começar pela inspiração. Primeiro dizer que, com tudo isso de negativo que vocês ouvem, e realmente existe, não é assim uma coisa fantasiosa, a vida pública ela tem os seus percalços, mas é muito gratificante você ser um agente público, um agente de mudança na vida das pessoas. É mais gratificante ainda você ter a representatividade do voto, né? No Japão, por exemplo, as pessoas, eu já tive oportunidade de ter contato com a cultura asiática, é completamente diferente uma autoridade nomeada de uma autoridade eleita. Eles dão muito, mas muito mais valor. O voto, seja a quantidade que for, ele é um instrumento para ser valorizado, né? Então, eu acho que a grande inspiração é essa, você cumprir aí a vocação que tem, né? Porque precisa ter essa vocação. Primeiro, eu fui, como o Fernando falou, eleito e reeleito. Eu fiz 2 programas de governo diferentes, né? Eu fiz um primeiro programa de governo dizendo a minha visão da cidade, como é que eu ia administrar. Depois eu já era prefeito, eu estava pleiteando um segundo mandato. E aí eu tinha que ter um outro tipo de comunicação com a cidade. Acredito que as pessoas que estão nos assistindo são possivelmente mais dessa primeira etapa, que não sejam ainda prefeitos. Portanto, eu vou direcionar minha palavra mais para esse público, né? Primeira lição: quem ganha eleição batendo, governa apanhando. Então, por mais vontade que você tenha de bater, de fazer críticas, e às vezes elas são necessárias, eu acho que você deve ser elegante nas críticas e muito mais propositivo, porque é muito mais gostoso quando a pessoa vota em você porque acha que você é bom do que porque o teu adversário é ruim. É claro que quando chega num segundo turno, existem vários tipos de votos, né? Às vezes a pessoa vota naquele que ela odeia menos. Mas a maioria das cidades, talvez, que estejam aqui nos acompanhando, sejam cidades que a eleição seja decidida apenas no primeiro turno, talvez, não sei. Então, não adianta você só falar que o atual prefeito é ruim, né? Porque daí vai acontecer o que aconteceu em últimas eleições. Pessoas que nem não tinham tanta probabilidade de ganhar, elas foram correndo por fora da polêmica e acabaram ganhando, chegando no resultado final, ganhando a eleição. Então, uma eleição propositiva é o que eu recomendo. O que é uma eleição propositiva? Diagnosticar a sua cidade e propor soluções. Aí tem uma outra coisa que é muito boa e inspiradora também. Você vai perceber que se você convidar alguém para ser candidato, a maioria das pessoas vão recusar. Mas se você convidar alguém para te ajudar com ideias, a maioria das pessoas irão aceitar, né? Eu vou dar um exemplo agora. As pessoas que eu escolhi aí para disputar, aí, que nós escolhemos para disputar a nossa sucessão, convidaram um ex-reitor da Unicamp para ser o coordenador do plano de governo. Ele aceitou de pronto. Na minha primeira eleição, eu convidei o Brito, que é o diretor executivo da FAPESP. Ele também aceitou de pronto. Então, as pessoas querem ajudar. O que elas não querem é disputar a eleição. Aí é mais duro você convencer. Mas
fazer uma proposta para a saúde, para o setor viário, você vai encontrar muita gente boa, em que você não terá custo. Essas pessoas farão um trabalho voluntário. Isso agrega também, para usar uma expressão bem simples, na grife, né? Você está fazendo algo que está vindo embasado de alguém que é respeitado na sociedade. Então, eu daria essa dica para as pessoas: convidar gente da sociedade para participar. Ter novas ideias. Eu vou dar 2 exemplos aqui. No meu primeiro governo, para quem mais antigamente, nós tínhamos um programa na televisão que chamava Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu criei um programa que se chamava Pequenas Obras, Grandes Soluções. Então, cada bairro, eu ia falava, olha, esse bairro aqui precisa de uma pontinha para atravessar do outro lado desse córrego. Essa pontinha está muito antiga, de madeira, eu vou fazer uma pontinha de concreto aqui. Para Campinas, hein? Estou falando de Campinas. Só que isso aí, você passa 2 coisas. Primeiro, que você passa uma sensação que você vai resolver o problema da pessoa. Que a pessoa fala, não, a pontinha, ele pode fazer se ele quiser, né? E segundo, que você passa uma sensação que você conhece a realidade da pessoa, né? Outra proposta que eu fiz, falei, olha, as nossas quadras das nossas escolas, elas não têm cobertura. E o nosso tempo aqui é um tempo muito quente, né? Nosso verão. Eu vou fazer um programa que vai se chamar Esporte na Sombra. E eu vou fazer cobertura em todas as quadras de escola. Isso aí fala muito, porque quase sempre a criança, num dia mais quente, ela chega em casa vermelha, suando, né? Você fala diretamente ali com o público. Um terceiro exemplo, que eu acho bom também, e aí eu entro também numa questão aqui, da questão dos 100 primeiros dias, né? Transporte público é sempre um problema. E cada vez será mais por causa das novas tecnologias. Então, não adianta a pessoa, por exemplo, eu vou abaixar o preço da passagem de ônibus, eu vou tal coisa. O eleitor fala, puxa, será que ele vai fazer isso mesmo, né? Mas aqui eu fiz a seguinte proposta. Eu falei, olha, o nosso período de integração de transporte é de 1h30. Tem pessoas que precisam correr muito e, às vezes, ela perde essa integração por poucos minutos. Então, quando eu entrar, eu vou ampliar essa integração para 2 horas. Uma coisa que a pessoa fala, puxa, isso é condizente. Acho que ele vai... E fiz nos primeiros 100 dias de governo, né? Eu fiz essa modificação. Então, tudo precisa estar muito atrelado à credibilidade. É isso que eu estou falando, né? Cada vez mais, o eleitor está dando importância para a sinceridade, né? Políticos aí famosos, renomados, perderam eleições porque foram considerados plásticos, sem vida e sem sinceridade. É claro que essa sinceridade, ela não precisa descambar para o lado da falta de educação, como acontece em muitos casos. Mas você precisa passar essa sinceridade para o eleitor e ser claro naquilo que você está propondo, né? Para as pessoas poderem entender. Eu vou dar um outro exemplo. Nesse período da pandemia, eu tenho feito algumas lives. E essas lives que eu estou fazendo, elas estão, em alguns casos, dando mais audiência que o Jornal da Globo, aqui naquele Jornal do Meio-Dia. Tanto que, pela primeira vez, a Globo manda um cameraman e ele faz a cobertura aqui da minha live e depois ela reproduz os principais trechos no Jornal da Noite, né? É claro que ela está fazendo isso porque ela percebeu, poxa, a população está se interessando pelo que o prefeito está falando. E nessa live eu tenho um secretário de saúde que muitas vezes eu funciono como um tradutor dele. Ele fala, né? E aí depois eu praticamente faço um reprise do que ele falou com um linguajar que as pessoas costumam usar no dia a dia, né? Eu parei de fazer isso por um período
que eu achei que ele estava sendo bastante claro no que ele falava e que eu estava sendo redundante. E aí começou a chegar bastante mensagem. Prefeito, explica para a gente entende melhor quando o senhor fala aí do que o doutor Carmo está falando aí da saúde, né? Então, eu acho que todos vocês, quem se dispõe a disputar uma eleição, ele quer ganhar a eleição, né? Então, antes de você governar, tem esse período da campanha, que eu falei um pouco sobre ele. Eu disse numa outra live que nós fizemos aqui, num outro encontro como esse, que eu sou uma pessoa que tenho esperanças boas. Há um tempo atrás, ninguém falava em plano de governo. Aí depois começou o movimento em São Paulo, verdade seja dita, que teve um grupo lá que buscou uma lei que o candidato teria que registrar o plano de governo. Aí essa lei depois se espalhou por todo o Brasil e hoje qualquer candidatura tem que registrar um plano de governo com as intenções que ele pretende executar frente à prefeitura. Então, e quando você entrar, caso ganhe a eleição, é uma sugestão que eu também dou. Não fique preso ao passado. Existem pessoas que ficam tão presos ao passado que a hora que ele vê, ele está sem identidade, né? O passado, ele se sepulta por si só. A vida é muito dinâmica. As pessoas, elas se esquecem, principalmente por causa dos problemas que elas têm no dia a dia, né? E você administrando, se mostrando uma pessoa concentrada naquilo que está fazendo. Por exemplo, eu estou vivendo um momento agora que é um momento muito delicado. Eu vou participar de um processo político, mas eu não posso deixar a cidade achar que ela está ficando num segundo plano, entendeu? Então, eu tenho que ter o tempo certo, a hora certa, o dia certo, de poder exercer a minha cidadania política, porque eu tenho, a minha principal atividade é governar a cidade. E algo que é importante, tanto no período pré-eleitoral quanto no período eleitoral, é você exercer a humildade, é não se mostrar aí um super-herói, né? As pessoas gostam quando você pede opinião, quando você ouve, né? E eu acho que esse talvez seja o principal lema da Comunitas, que é fazer juntos, né? A cocriação. Esse nome cocriação, ele é mais moderno agora, mas é algo que já existe há muito tempo. Se nós formos pegar, eu gosto muito de ler sobre inícios de cidades, né? As cidades, quando começaram, elas começaram de forma cooperativa. Não existia figuras institucionais assim estabelecidas. Eram grupos de pessoas que se interessavam em ter algum tipo de organização. E com isso, eles iam um ajudando o outro ali na formatação de um vilarejo, que depois, com o passar do tempo, se tornava uma vila, que depois, com o passar do tempo, se tornava uma cidade. Campinas, por exemplo, que hoje tem 1 milhão de habitantes, 1.200.000, ela foi a Vila de São Carlos. Então, foi uma vila pequenininha que começou, que teve lá uma vida comunitária, e isso ainda as pessoas sentem falta até hoje, né? Então, ter um espaço no plano de governo para ouvir a população, porque esses exemplos que eu dei aqui são exemplos que podem ser pertinentes aqui para Campinas, alguns deles acho que podem ser replicados em outros lugares, mas precisa ser customizado, né? Não adianta você falar algo que não tem identidade com as pessoas que estão acompanhando, que vivem na sua cidade. E depois, durante a execução do mandato, também ter essa mesma postura. Eu aqui em Campinas, eu criei no rádio um programa que se chama Café com o Prefeito, que eu faço toda segunda-feira, às 8 da manhã. De uns tempos para cá, eu comecei a transmitir nas redes sociais também. É o segundo lugar de audiência no horário que o programa é transmitido. Eu deixo o telefone aberto para as pessoas ligarem, para perguntar o que quiser, né? É claro que eu faço uma recomendação para a pessoa se portar com educação, porque nos dias que nós estamos vivendo, às vezes acontecem situações que
quer aproveitar ali. Já teve casos de eu desligar o telefone diante de uma falta de educação, mas raríssimo, raríssimo. E as pessoas percebem que você está antenado ali com as coisas que elas... Aí você tem que estar preparado também, porque não adianta a pessoa... É claro que uma ou outra pergunta, eu falo, olha, eu vou ver isso, eu não tenho em mente. Mas quase todos os assuntos eu estou inteirado e consigo interagir com a pessoa. Então, você passa uma confiança também que você tem um domínio ali sobre a situação que você está vivendo. Quanto tempo foi, Alex? Bom, faltam 5 minutinhos aqui. Eu quero, nesses últimos 5 minutos, primeiro, encorajar a todos aí que estão nessa... O Fernando aí usou a frase que é bem pertinente a esse momento que a gente está vivendo, pessoas que estão tendo a coragem de enfrentar aí esse momento da candidatura. Eu falei de humildade, eu acho que nos dias que nós estamos vivendo, não existe gesto mais humilde do que você pedir o voto de alguém, né? Muito... Você tem que ter aí porque você se submete a um julgamento, né? Praticamente, você está se colocando para a pessoa fazer uma escolha sua ou de outro candidato, né? Não desacredite em nenhum momento, né? Eu perdi eleição para prefeito antes de ganhar as 2 que eu ganhei, né? Eu sabia o que eu estava fazendo, o que eu estava plantando. Geralmente, cidades grandes, é muito difícil a pessoa ganhar a primeira eleição que disputa, né? Não acredite em histórias que só contam vitórias. Vou aproveitar a presença do Thomas aqui. A figura do Abraham Lincoln, ela é simbólica. Ele perdeu todas as eleições que ele disputou. A única que ele ganhou foi a de presidente da República, né? São várias que ele foi disputando, nível municipal, estadual, federal, foi tendo derrota em cima de derrota, até que ele ganhou uma eleição de presidente e se tornou uma figura muito simbólica na história americana. Então, desconfie quando você encontra uma pessoa que só conta coisas bonitas. Todos nós temos momentos de reveses, né? E a campanha é um grande teste emocional, de liderança também. Vai ter momento que você vai ter que animar a sua equipe e vai ter momento que a sua equipe vai ter que te animar também, né? Isso faz parte do relacionamento e de um momento intenso aí de convivência com a população. Nós estamos convivendo agora um pouco mais vacinado com as fake news, né? Eu sinto que talvez tenha uma melhora, mas não vai ser uma melhora de 100%. Então, não se abata com tudo que falem a seu respeito, né? Tenha uma estrutura emocional aí para poder saber lidar com essas situações e, claro, na medida do possível, uma estrutura profissional que possa ajudar você a dar as respostas necessárias de esclarecimento. Parabéns aí a Comunitas. Eu acho que é muito interessante esse apoio, né? Volto a falar, propositura, proponha, né? Fale sobre ideias. E eu termino com uma frase que fala que pessoas normais falam sobre coisas, pessoas mesquinhas falam sobre pessoas, e pessoas que querem ter um grau mais elevado falam sobre ideias. Então, eu acho que quando você fala sobre ideias, você contagia as pessoas que estão te acompanhando, mesmo que às vezes sejam pessoas com ideias contrárias às suas. Muito obrigado. Obrigado, Jonas. O problema desses encontros digitais é que a gente não pode bater palma, né? Ou pode, assim, muito timidamente, mas merecia realmente muitos aplausos aí, uma exposição magnífica do Jonas, no alto da sua experiência, mas também da sua humildade de colocar as questões e as dúvidas também, enfim. Te agradeço muito, Jonas, e fazemos o debate logo a seguir. Eu queria convidar a Vivian Sátiro, que pese muito jovem, já tem uma longa experiência. Eu estava lendo aqui o currículo da Vivian,
A Vivian tem mestrado na área de políticas públicas na Unifesp. Também é gestora pela Universidade de São Paulo, atualmente secretária adjunta da área de licenciamento da Prefeitura de São Paulo. Então, tem tanto uma experiência acadêmica como prática na área de políticas públicas. Então, eu peço que a Vivian faça aqui a sua apresentação. Obrigado, Vivian. Obrigada, Fernando. Acho que eu vou atrapalhar um pouquinho, porque eu vou compartilhar o PowerPoint aqui. Mari, você me ajuda? Bom, enquanto a Mariana coloca aí na tela, agradecer... Já entrou. Bom, mas de todo jeito, vou agradecer primeiro a Regina, pelo convite e por colocar esse tema em pauta, né? Acho que todo mundo que me antecedeu falou um pouco disso, mas acho que é uma baita oportunidade que a Comunitas está nos dando de fazer um certo advocacy sobre esse tema, porque em que pese a gente fale de plano de governo, eu falei um pouco sobre isso na fala dos vídeos, quem teve a chance de assistir, a gente ainda não tem isso com uma clareza específica pela legislação eleitoral, né? Então, basicamente, os candidatos podem protocolar qualquer coisa. Então, a gente está fazendo essa conversa hoje, mostra o quanto a Comunitas está engajada em que os candidatos não apresentem qualquer coisa, que o nosso plano de governo não figure apenas como um instrumento protocolar ao lado do RG ou do currículo do candidato, mas que seja, de fato, o início aí do planejamento público e do que vai ser o município nos anos que se seguem. Pode passar, Mari. Então, eu repito aqui a provocação que eu fiz no vídeo, que todo mundo acho que acompanhou aí, que é como é que a gente passa do programa de governo como mero requerimento de candidatura eleitoral ao instrumento de transição e planejamento governamental. Como é que a gente faz esse caminho? E aí, a provocação que eu fiz no meu vídeo e que eu espero que a gente consiga manter aí durante toda a semana é essa. Qual é o caminho para que os nossos sonhos, como candidatos, como grupo, para a cidade sejam possíveis? E aí, pode passar. Eu venho com esse primeiro slide aqui falando do que é o programa de governo. E antes de falar dos pontos que estão aí, eu vou retomar um pouquinho a fala do Thomas, do Gilberto, do Donizete, do Jonas Donizete, que me antecederam, porque eu acho que eles já trouxeram muitas coisas que eu vou falar aqui e que eu acho que é bacana a gente referenciar no que eles disseram. O Thomas, primeiro, quando ele fala dos desafios pós-Covid, eu acho que nesse momento, todo mundo tem plena convicção disso, a gente nunca enfrentou nada parecido com isso. Então, nada parecido com o que está se apresentando aí do que serão os próximos anos. Então, acho que é importantíssimo todo mundo ter isso em mente no momento em que começar a desenhar o que é o seu plano de governo e que está todo mundo já desenhando. Da fala do Gilberto, pensar nos bons benchmarks e na comparação com outros municípios. E aí eu acho que eu vou falar um pouquinho mais disso na hora que eu estiver falando de cooperação. E na fala do Jonas Donizete, eu acho que eu vou combinar mais com o próximo slide. Bom, então, programa de governo. Eu coloquei aqui 4 pontos que, para mim, são os grandes pontos que a gente precisa pensar e começar a discutir no momento em que a gente vai fazer um plano de governo. Primeiro, o candidato. Quais são as ideias, qual a visão, quais são os valores, o objetivo e a história desse candidato. Porque não dá para você construir um plano que seja completamente dissociado da imagem do governante. Então, o governante ele tem uma história, o governante ele tem um passado, ele tem objetivos, ele tem causas. E essas causas elas são muito importantes para direcionarem as discussões do plano de governo. Se o candidato tem no seu histórico, por exemplo, a questão ambiental ou a questão educacional, isso já é um norte para quem estiver falando sobre o plano de governo dele. Então, isso é muito importante. Quem é o candidato? Depois de definido o candidato, conhecemos o candidato, quais são as causas e visões desse candidato, é muito importante fazer um diagnóstico da cidade. E isso o Jonas falou muito. A gente precisa conhecer o município que a gente está buscando governar. Então, compreender o município, identificar quais são os principais problemas públicos, o que está pegando na cidade. Quando eu estou falando em problemas públicos, eu já faço um gancho daquilo que a gente vai identificar como soluções propostas. O Leonardo Sec e o Fernando Coelho, que eu acho que são as pessoas que mais falam de políticas públicas enquanto conceito aqui no Brasil, eles falam muito que a gente só pode pensar a política pública a partir da solução de um problema público. Então, qual é o maior problema público da minha cidade hoje? O que
E aí eu acho que também a fala do Thomas, quando ele está falando da pandemia, traz alguns insights, né? A gente vai ter muito problema com saúde, mas também com economia, com assistência social. Então, quais são essas grandes dores da minha cidade hoje? É isso que traz o meu diagnóstico. Quais são as estratégias programáticas? Quais são essas soluções pensadas para os problemas identificados? Então, por mais que a gente não consiga identificar uma solução ótima para cada problema, isso de fato é impossível, e em tão pouco tempo, que é o tempo de construção do plano, a gente precisa ter algumas ideias gerais do que serão essas soluções. Então, algumas estratégias. E essas estratégias, elas têm que combinar, primeiro, com o que o candidato pensa, quais são os objetivos desse candidato, e segundo, com esse ponto de baixo, que é a mobilização. O que eu identifiquei ouvindo das pessoas? O que as pessoas querem como resposta daqueles problemas públicos que foram identificados no diagnóstico? Quais são as ideias que a população tem de melhorias para os problemas que estão se apresentando? E aí, a mobilização fala muito de elaboração cooperativa, engajamento e conexão. E aí, conexão, eu volto de novo na fala do Jonas. É você conseguir falar uma linguagem que a pessoa entenda, é você se mostrar como um candidato que compartilha valores com aquela pessoa, tornar o representante, de fato, o representante daquele representado. E não tem como construir isso em cima de um fake. E o Jonas bem falou isso. A gente precisa mostrar o que é o candidato real, o que é que ele pensa. Como é que eu caso o anseio do candidato com aquilo que a população também está ansiando. Então, essa ideia de conexão, ela é muito importante no momento da mobilização. As pessoas topam colaborar, mas elas vão perdendo o engajamento ao longo do caminho. Então, mantê-las engajadas faz muito mais sentido quando eu consigo conectar, de fato, o candidato a essas pessoas. As ideias do candidato, as ideias dessas pessoas. Pode passar, Mari? Não, tinha mais um. Aí. E aí, pensei na elaboração do meu plano, consegui construir um plano super bacana, apresentei esse plano, e muitos municípios, agora, pelo que eu tenho observado nessa campanha, como a campanha ela é muito curta, e a gente já tem um prazo de protocolar o plano no próximo mês, muitos municípios, muitos candidatos estão optando por fazer uma formulação um pouco mais enxuta, então publicar só aquelas estratégias programáticas que eu mencionei no slide anterior, e ao longo da campanha, ao longo dos meses de setembro, outubro, divulgar esse programa como se fosse um início para discussão com a população. E aí, no final, e aí um pouquinho antes do pleito, apresentar de fato um programa um pouco mais estruturado e com propostas mais precisas. Então, essa também é uma alternativa. Só que aí, depois da eleição, o que eu faço com esse estudo que eu realizei aqui? Para que serve esse momento de plano de governo? Essa mobilização que eu fiz, as pessoas com quem eu conversei, o diagnóstico que foi realizado, para que tudo isso serve? Então, primeiro, eu acho que serve, se você for eleito, se o candidato para quem você está trabalhando for eleito, para preparar a próxima gestão. Só que, em caso de não eleição, ele também é muito útil, porque ele vai te ajudar a ser oposição, ele vai te ajudar a propor boas propostas de projeto de lei para os vereadores, ele vai te ajudar a fazer um controle social do governo, e ele vai te ajudar, numa futura eleição, a conhecer melhor sobre o que você está falando. Então, não é um trabalho desperdiçado em nenhum dos casos. É evidente que se você for vitorioso, ele vai ser muito útil, mas não significa que não será útil se você não for. E em caso de vitória, eu acho que esses 4 pontos são os pontos mais importantes do plano. O primeiro é a preparação da transição governamental. E essa transição, eu falei muito no vídeo que eu gravei, que o governo ele precisa ser uma corrida de continuidade, né? A gente nunca pode encarar que é uma corrida de 100 metros e que minha gestão acaba nos 4 anos em que eu fui prefeito. Porque ela também não começa no primeiro ano de mandato. Ninguém tem a expectativa de que vai chegar no Jardim do Éden e que vai ser o dono da criação do município. O município existe, para além e conosco, né? Para além de nós e conosco. Então, é muito importante que a gente tenha em mente que
essencial conhecer quais foram as políticas que foram realizadas, e esse período de transição é essencial para isso. Conversar com o prefeito que está deixando o cargo, conversar com as equipes que estão deixando os cargos, entender quais são as políticas que deram certo, as políticas que não deram certo. Para aquelas políticas que deram certo, por que não investir um tempo em aprimorá-las, em ampliá-las? Para as políticas que deram errado, quais são os meios que eu vou utilizar para fazer as mudanças necessárias? Enfim, é muito importante pensar numa transição governamental, porque ela é o primeiro olhar do diagnóstico que foi realizado lá no plano de governo. Se o diagnóstico faz sentido, não faz, o tamanho da máquina, pensei direito. E aí a gente cai no segundo ponto, que é a estrutura governamental. A arquitetura do governo. Quantas secretarias eu vou ter? Quem vai trabalhar nessas secretarias? Como é que eu vou montar esse governo? E isso tem muito a ver com o plano de governo? Tem. Porque se o candidato elegeu algumas prioridades, essas prioridades têm que estar refletidas no governo. Então, se eu tenho uma pauta muito específica de meio ambiente e, de repente, entro como prefeito e resolvo acabar com a Secretaria do Meio Ambiente, isso politicamente tem um sinal para a população que votou em você. Então, é muito importante pensar como é que eu construo uma estrutura de governo que tenha relação com o meu plano de governo. Se eu prometi que eu vou enxugar a máquina, que eu vou diminuir a máquina, etc., eu também tenho que prever isso na minha estrutura governamental. Então, essa arquitetura, esse desenho do governo, ele tem tudo a ver com o plano. Um outro ponto é a agenda estratégica da gestão, que aí eu acho que esse foi o ponto que eu mais abordei no vídeo da aula passada, enfim, da aula, né, na última vez que a gente conversou, que é quais são de que forma eu posso usar a discussão do plano de governo para ser o início, o embrião do meu planejamento público para os 4 anos. E esse plano, ele pode estar refletido no PPA, inclusive ele pode estar refletido no plano de metas dos municípios que possuem plano de metas, ele precisa estar refletido nas políticas públicas que eu for construir e pensar nos 4 anos em que eu tiver o meu mandato. Então, essa agenda estratégica da gestão, ela começa a ser pensada aí nesse período pós-campanha. Estou eleito, o que eu vou fazer agora? Isso é muito importante. E aí a participação cidadã, que é uma coisa que eu não queria deixar de falar, porque aquela galera que eu engajei na minha campanha, aquelas pessoas que eu engajei na construção do plano, como é que eu dou retorno para essas pessoas depois? De que forma eu engajo a população numa participação cidadã real? Porque é muito fácil chamar as pessoas para conversarem no momento da campanha. E o político, ele é muito mais atraente do que a burocracia. Pedir para que as pessoas participem da burocracia, do dia a dia da política pública, da construção da política pública, geralmente é mais custoso. Então, esse é o momento também, no pós-eleição, de começar a pensar como é que eu vou construir um governo que tenha uma participação maior da sociedade. Até para que tenha coerência eu ter chamado todas essas pessoas para construírem o meu plano. Qual retorno para essas pessoas eu vou dar? Então, de que forma que eu engajo essas pessoas para além da campanha, mas eu engajo essas pessoas de fato no governo? E aí, vamos pensar em transparência, comunicação pública, e comunicação pública muito além de marketing público, né? Eu não estou pensando muito na ideia de propaganda das ações do governo, mas de comunicação dos serviços públicos. Como é que eu engajo e coloco o cidadão no centro da minha comunicação? Como é que eu construo uma mensagem junto com o cidadão? Aí tem a ideia de coprodução de políticas públicas e de controle social. O controle social é muito mais óbvio naquilo que a gente precisa cumprir legalmente, as audiências públicas e etc., mas os conselhos, mas a coprodução, ela ainda é uma coisa muito nova. Como é que eu chamo a população para construir política pública comigo? Como é que eu uso a tecnologia a meu favor nesse sentido? Como é que eu construo, de fato, uma participação cidadã? Que eu coloque o cidadão no centro das minhas conversas e da política pública. Então, se eu pudesse resumir em 2 slides, e aí o tempo também está acabando, o que eu penso para o plano de governo, o que seria super útil a gente iniciar na discussão aqui hoje, serão esses pontos. Como é que o plano de governo é estruturado e como é que esse plano me prepara para uma gestão futura. Acho que é isso. Obrigada, Mari. Obrigado, Vivian. Olha, excelente. A Vivian fez um resumo bem operacional,
Depois, só o pessoal está perguntando aqui, vocês vão ter acesso a essa apresentação gravada, porque tanto a apresentação do Jonas como a da Vivi, eu acho que merecem que serem revisitadas, porque tem muitos elementos muito significativos. Vamos brincar um pouquinho, o mapa da mina, né? O mapa da mina de como é que a gente monta o plano de governo e como é que entra nos 100 primeiros dias de governo. Tá? Eu não vou fazer propriamente uma exposição aqui, eu queria fazer alguns comentários, tá, rapidamente, para a gente partir para as questões. Então, eu vou talvez usar no máximo aí 5, 10 minutos só para fazer alguns comentários. Primeiro, muito rapidamente, pontos assim, né? Aproveitando um pouco o que o Jonas colocou, eu acho que o tom da campanha e o tom da transição é muito importante, tá? Então, essa vai ser uma transição curta, porque a eleição foi postergada em 1 mês e alguma coisa. Então, vocês vão ter, no máximo, aí 1 mês e pouco para a montagem do governo, fazer a transição. Isso vai exigir mais, evidentemente, dos candidatos, em termos de preparação, montagem de equipes, etc. Então, a primeira observação é meio óbvia, mas, assim, governo é curto, né? 4 anos é um tempo que passa... Eu participei de vários governos, estadual, municipal, federal. Fui secretário durante 4 anos de um governo, né? E sempre tenho essa... Se você não entrar no governo sabendo exatamente o que vai fazer, tendo os primeiros 100 dias estruturados, ou seja, né, com as reformas importantes e que não são fáceis de serem pensadas e serem feitas, o governo perde, na minha visão, ele perde o timing, perde o momento. Isso é muito grave, porque é muito difícil recuperar depois. O segundo ano do governo já tem eleição no nível federal, estadual, né? Então é um ano eleitoral, as coisas todas ficam mais complicadas, o humor muda, o humor da Câmara de Vereadores, o humor dos partidos, enfim, né? Você tem o terceiro ano, que é um ano importante, mas já é um ano de entrega, né? E depois tem o último ano, que é o ano eleitoral, né? Eu acho é um calendário perverso para a gestão pública, né? Eu daria muitas discussões aqui, mas não é o caso de fazer aqui. O fato é que, então, quer dizer, a minha experiência com governos diz o seguinte: governos bem-sucedidos são aqueles que fazem coisas importantes rapidamente e no primeiro ano, né? Nós temos aqui o caso, o próprio a Comunitas acompanha muito o Eduardo Leite, lá no Rio Grande do Sul. O Eduardo Leite, ele, na minha opinião, ele fez alguma coisa certa, correta na experiência. Ele montou uma coalizão forte na Assembleia Legislativa, exatamente sabendo que precisava aprovar coisas importantes no parlamento, e no primeiro ano aprovou 2 reformas difíceis, a reforma administrativa e a reforma previdenciária, né? Então, seguindo até um pouco o que a Vivian colocou aqui, quer dizer, a partir desse diagnóstico, na minha visão, o primeiro diagnóstico que tem que se ter é exatamente a máquina pública municipal, né? E nós vamos sair dessa pandemia, os municípios, em boa medida, em situação fiscal delicada, né? Obviamente diferentes uns dos outros, mas situação fiscal delicada, né? Então, eu concordando com os que me antecederam aqui, realismo propositivo, quer dizer, realismo programático, dizer a verdade para a sociedade, no tom que o Jonas sugeriu, não ficar atacando o passado. Tem muito prefeito que entra e diz, bom, agora vamos mudar, nós vamos dividir a história da cidade em 2, as elites antes, agora pode ter variações desses cursos, eu acho muito ruim isso. Eu acho que tem que deixar clara a situação, mas entrou no governo, pactuação para frente, né? Quer dizer, a sociedade está cansada desse bate-boca, eu acho que, quer dizer, pelo menos assim, é o espírito muito do Comunitas, da maneira como a gente lida com política pública, ou seja, deixar as coisas claras, mas ter uma mentalidade essencialmente positiva, propositiva, né? Então, assim, o primeiro ponto é esse, ou seja, eu acho que a contribuição que a gente pode dar para a política também é no tom de como a gente lida com os nossos adversários, enfim, com a sociedade, certo? Reformas, na minha visão, preciso, quando faz esse diagnóstico da máquina pública, ver que reformas precisam ser feitas. Precisa fazer uma atualização da planta do IPTU, por exemplo. Porto Alegre, a gente acompanhou direto lá o prefeito Marquesan, ele encarou isso, como ele não, quer dizer, ele não tinha propriamente uma coalizão majoritária bem estruturada desde o início do governo na Câmara, por N razões, né? Foi mais difícil, demorou muito, foi muito custoso, né?
Então, assim, isso varia de município para município, de perfil do sistema partidário de cada município, mas eu diria assim, há uma arte aí de composição para que você tenha condições políticas para fazer reformas importantes, né? E, eventualmente, elas precisam ser feitas. Isso não é uma regra matemática, você precisa fazer reformas, mas, digamos assim, é preciso fazer um diagnóstico, então tem que fazer uma reforma administrativa, tem que enxugar a máquina pública, tem que extinguir órgãos, tem que reformular carreiras, né? Tem que, de novo, mexer na planta do IPTU, ISS, enfim, o que precisa ser feito, não adianta você empurrar com a barriga essas coisas. Maquiavel dizia, lá no Príncipe, né? Aqui é metafórico, se o mal precisa ser feito, que ele seja feito rapidamente de uma vez só. O mal aqui é realmente uma metáfora, não é mal, é bem para a cidade, mas, obviamente, reforma sempre mexe com interesses de curto prazo, muitas vezes mexe com corporações, né, interesses estabelecidos, até a inércia que é própria do setor público. Então, agora, você faz isso naqueles primeiros meses, onde o prefeito tem um bônus, ele tem um capital político. Isso parece meio óbvio, mas na prática, olha, eu já analisei dezenas e dezenas de governos, não é tão óbvio assim na prática, certo? Porque quando entra no governo, quando entra no poder, as coisas parecem que mudam, parece que vai dar para levar, parece que, enfim, de alguma maneira se perde o timing, aí é muito perigoso, certo? O segundo ponto que eu queria colocar é o ponto programas estruturantes ou estratégicos. A Vivian colocou aqui a ideia de eleger prioridades, eu concordo, né? Apenas observe o seguinte, o prefeito ele é um grande gerente do grande condomínio da cidade. Então, ele necessariamente vai ter que tratar de muita coisa, né? E muita coisa é prioridade. Então, e a máquina pública, olhem bem a frase que eu vou dizer, é uma máquina de dispersão. É uma máquina para jogar para todo lado, para atender demanda. As demandas vêm no dia a dia. A coisa mais comum, e na minha opinião, pior que pode acontecer para o prefeito, é ele virar escravo da própria agenda. Ele virar escravo da demanda de todo mundo. Então, ele chega cedo na prefeitura e começa a apagar incêndio. Os piores governos que eu conheci na minha vida foram aqueles que ficavam apagando incêndio. Então, tem um problema aqui, tem às 11, tem um outro problema. Bom, e tudo que é estrutural, tudo que é propositivo, tudo que é parar para pensar para o futuro, fica para depois, porque tem tanto problema de urgência, tem tanta demanda para ser atendida, e às vezes é até uma tentação de ir resolvendo o problema, né? E vai se empurrando com a barriga as questões estruturais, né? E a própria estrutura da máquina com as secretarias, ela leva à dispersão. Então, cada secretário, e ainda mais se faz uma composição política, cada secretário acha que a sua prefeitura que a sua secretaria é a prefeitura, e quer operar naquele nicho, quer deixar um resultado. Então, daqui a pouco você tem, sei lá, 10, 15, 18 prefeituras, você tem 10, 15, 18 secretarias, você tem 10, 15, 18 prefeituras. E aí é muito, digamos assim, há uma forte tendência que isso aconteça, né? Quando todo mundo exagera, mas a maioria das pessoas entram no governo dizendo, não, comigo não vai acontecer isso, eu não vou deixar, né, a dispersão, o dia a dia, mas a tentação, a força, a inércia leva nessa direção. Então, eu acredito muito na ideia dos programas estruturantes ou estratégicos. Foi desenvolvido em Minas Gerais, originalmente, Renata Vilhena, o ex-secretário, governador Anastasia, depois pelo governo do Aécio Neves. Muitos governos usaram nomes diferentes para isso. O que são programas estruturantes ou estratégicos? É simplesmente a ideia de você definir macrosetores, metas estruturais para o governo, que não vão passar de 8 a 12 num intervalo aí, né? Se você tiver 20, 30 metas, tem um problema. A prioridade tem um problema. Você não tem prioridade nenhuma. Nenhuma prefeitura pode ter 30 prioridades. Você tem que estruturar isso, né, em programas estruturados. Então, você vai ter um programa ligado à qualidade da educação, né, a partir do que disse a Vivi. Se o problema é a qualidade da educação, se você universalizou o acesso, ou pelo menos você tem perto disso, então você foca nesse problema. Problema de segurança pública. Prefeituras precisam assumir o tema segurança pública, né, em caráter preventivo, em caráter articulado com comunidades. Isso... Qual é a característica de um programa estruturante? O problema, por exemplo, ajuste fiscal. Geralmente, prefeituras podem ter problema estrutural grave, ajuste estrutural das finanças públicas, modernização da gestão pública, combate à pobreza.
Você não vai ter um monte de programas sociais, você vai ter um programa macro que vai integrar diversos programas com foco, por exemplo, combater pobreza em regiões periféricas, né? Favelização, dependendo aí da condição de cada cidade, né? Você tem que identificar os tipos de pobreza que existem, enfim, a partir dali tem um projeto. Isso não vai passar de 8, 9, 10 projetos estruturais, né? Qual é a característica deles? Eles integram a ação das áreas, das secretarias. Programa, por exemplo, de segurança pública. Ele vai integrar a Secretaria de Educação, porque para trabalhar, por exemplo, comunicação não violenta nas escolas, com crianças, etc. Vai trabalhar com a Secretaria Meio Ambiente, os parques, onde acontece, a Secretaria de lida com problemas urbanos, a questão da iluminação pública, a questão de acesso, enfim, um programa estrutural de combate à violência urbana, de confrontação da violência, ele integra necessariamente as áreas, não é? Então, você vai criar comitês executivos, você vai estabelecer metas, você vai estabelecer um cronograma, você vai estabelecer um modelo de gerenciamento intensivo, né, de cobranças, você vai ter um executivo responsável por cada programa estruturante, pode ser um secretário no comando, mas tem que ter uma pequena equipe que seja, né, e um gerenciamento disso. O prefeito, no fundo, esta é a gestão do prefeito. O prefeito tem que pactuar isso com a comunidade, com a cidade, né? E aí a participação é muito importante, acho que é bom que haja conselhos externos de acompanhamento de cada um desses programas estruturantes, e a partir dali você faz um macrogerenciamento e apresenta os resultados para a sociedade. Senão você não apresenta nada. Você não vai apresentar o que a gente fez em 45 programas ligados a 12 secretarias de maneira dispersa, né? Você tem que ter a agenda do prefeito para a cidade, estrutural, né? Com metas determinadas, cronograma, modelo de gerenciamento intensivo, né? Avaliação de resultados com base em indicadores, né? Tudo isso é uma construção que não precisa, obviamente, ser feita na transição, ela precisa ser desenhada, na minha visão, na montagem do programa e na transição, e ela tem que ser fechada lá nos 3 primeiros meses do governo, certo? Então, é uma construção. Veja que nós estamos falando agora 1º de setembro, né? Eleição é 15 de novembro, né? Então, acho que nós temos pouco tempo para esse negócio todo. Tem que montar essa estrutura, pensar esse diagnóstico, fazer a transição. No primeiro momento do governo, então, os primeiros meses do governo, 2 meses, são muito intensos nesse foco. Diagnóstico, programa estruturante, meta, indicador, modelo de gestão, né? Como é que vai funcionar. Bons governos que eu conheci fizeram isso. Você tem lá os programas estruturantes, vocês têm uma coisa muito importante, que é um acordo de resultados, ou seja, uma contratualização interna do governo. O prefeito vai assinar, na verdade, um contrato, um acordo de resultados com cada secretário. Assinar publicamente, né? Isso se traduz num plano de metas que vai ser publicizado, vai estar colado lá no gabinete do secretário. Ele sabe, essas são as metas, essas metas vão ser cobradas pelo prefeito, e o prefeito vai ter também lá o quadro dele e vai cobrar esses resultados, né? Porque senão ele perde o controle. Se ele fizer intuitivamente isso no dia a dia, bom, cobra aqui, liga para lá, cobra do fulano, tem uma pressão, a rádio xingou aqui que está faltando. Bom, perdeu o controle. Aí ele vai virar um atendedor de demandas. O pior prefeito, na minha visão, deixa eu provocar um pouquinho aqui, é o atendedor de demandas. Em parte, a prefeitura sempre atenderá demandas, mas isso não pode ser, digamos assim, o core business do prefeito, tá? Então, o segundo ponto que eu toco aqui é esse tema dos programas estruturantes. Acho que a gente vai desenvolver isso mais ao longo do curso e vai aparecer isso. E por último ponto, rapidamente, eu acho que tem uma mudança contemporânea, e tem muito a ver com o espírito do Comunitas, isso, né, de forte envolvimento da sociedade civil organizada e de soluções inovadoras, né, para a gestão. Na minha visão, para sintetizar, o governo vem num processo, isso 20, 30, 40 anos, num processo de especialização. O mercado como um todo, as empresas, né, a partir dos anos, sei lá, 80, né, elas também vieram no processo de especialização. Então, as empresas, gradativamente, elas se especializam em nichos, porque o mercado se tornou muito complexo, né, e partem para o processo de terceirização, quarteirização. Isso também aconteceu no governo. E qual é a especialidade do governo? O governo é cada vez mais um especialista, né, em macrogestão, regulação e catalisação, né, de energias, esforços do mercado, da sociedade civil para a resolução de problemas. O governo é cada vez menos um fazedor direto, né, prestador direto de serviços,
e mais um agenciador, um contratador, né? Por isso o tema da contratualização cresceu tanto no Brasil. Recentemente, por exemplo, o Congresso aprovou o marco regulatório do saneamento básico. O que é o marco regulatório do saneamento básico? Ou seja, no fundo é uma migração de modelos de governo. O governo que antes ia lá e tinha companhia, continuar tendo eventualmente, mas uma outra modalidade. Tem lá a companhia estadual de saneamento, etc., que vai lá e, né, faz a coleta de esgoto, trata da água, entrega, ou seja, faz todo o processo. Não. Ele abre um processo competitivo, né, aí você tem concorrência no mercado, o setor público pode concorrer, inclusive com empresas de mercado. Eu acho que no futuro a tendência é que o mercado acabe absorvendo isso. Você tem uma regulação forte, você tem segurança jurídica, no caso é a ANA, a Agência Nacional de Águas, que dá todas as diretrizes, né? E a partir dali você tem a contratualização, você tem, de novo, contratos de longo prazo, 30, 35 anos, resultados, metas de universalização de atendimento, que vão ser cobradas, assim por diante. Então, você atrai capital privado, o governo se põe na posição de regulador, fixa metas de longo prazo, né, e aí o governo tem que mudar a cabeça. Em vez de ser o fazedor da coisa lá na ponta, ele é um regulador. E a inteligência dele tem que ser uma inteligência contratual, a inteligência para formular os bons processos de seleção, né? Bons contratos, bons sistemas de monitoramento, bons sistemas de definição de metas, enfim. Quer dizer, é mais exigente para o governo, dá mais agência para o governo e ele conta, né, com a parceria, que seja do setor privado, seja da sociedade civil organizada, para a gestão disso. Este princípio vale para praticamente todas as áreas de governo, que não sejam as áreas, obviamente, exclusivas, aí fisco, segurança pública, enfim, que são exclusivas de Estado, né? Então, você tem N modelos. Na educação, por exemplo, recentemente, a gente tem que abrir a cabeça. Recentemente, eu fui a Belo Horizonte, visitei lá a PPP na área de educação. Me surpreendeu muito. Você vai na periferia de Belo Horizonte, você tem uma escola muito bem administrada, uma PPP, a empresa entrou com capital, ela fez a obra. Então, a prefeitura não teve todo o problema de pôr o orçamento inicial, custa lá 4, 5 milhões a escola, de fazer a obra, licitar a Lei 8.666, você tem contestação jurídica, é complicado. Então, você tem todo um processo muito mais rápido, com o investimento da escola, você faz uma PPP administrativa, né? Isso foi o exemplo, não estou dizendo que esse exemplo é o perfeito, acabado, mas é apenas um exemplo como muda a cabeça. E aí você tem a gestão da escola. Eu pude entrevistar as diretoras, eu disse, não, agora tem estudos acadêmicos sobre isso, inclusive, muito interessantes. Quer dizer, a rapidez da resposta da prefeitura oferece a parte pedagógica, os professores, mas a gestão do equipamento, do prédio, da parte técnica, recursos, materiais, enfim, é feito via modelo de PPP. Isso é um exemplo apenas. Porto Alegre fez um modelo via Lei 13.019. Aliás, uma recomendação que eu faço, o Brasil aprovou uma legislação que é o marco regulatório da sociedade civil, chamada Lei 13.019, que todo mundo que é candidato deveria ler com muita atenção. Sugiro a vocês até pararem uma tarde aí no comitê de programa de vocês e fazerem uma análise da Lei 13.019, porque é uma lei de contratualização, uma lei de extroversão. A área de saúde pública, a área de educação, a área de social, as áreas de assistência social, qualquer área, gestão de parques, gestão de equipamentos, todas as atividades que o governo faz. Eu gosto muito desses modelos, mas de extroversão, ou seja, lá em Porto Alegre, por exemplo, num bairro periférico de Porto Alegre, a prefeitura fez um termo de fomento, a lei oferece termo de fomento, termo de colaboração com a Escola Lumiar, o método da Escola Lumiar. A Escola Lumiar é uma escola de classe média, com um método inovador, a gestão da educação feita por projetos. Geralmente custa caro, sei lá, R$3.000, R$4.000 uma mensalidade, mas ela é oferecida, essa metodologia, a partir de uma parceria com uma escola filantrópica, onde você tem um contrato, um termo de colaboração, e as crianças têm acesso a uma escola que era acessível mais, a um padrão de escola que era acessível mais às crianças de classe média que podiam pagar, né? São dois exemplos apenas. Na área de saúde, vários prefeitos que hoje eu encontro me dizem assim, poxa, eu demorei demais para produzir modelos de contratualização, até porque eu não conhecia, não sabia como é que fazia, tinha um pouco da inércia do setor público. E com uma última observação, até devo, em certa medida, ao Jonas,
É preciso muito cuidado ao fazer isso, fazer bem feito, conhecer bem a legislação, fazer contratos muito bem feitos, seleção muito bem feita, contar com bons parceiros, para que você não, ao criar um modelo inovador, não frustre as expectativas que foram criadas. Certo? Então, eu acho que é um enorme desafio. Eu acho que o prefeito que entrar com essa nova cabeça, dizer que ele vai ser um catalisador, mais do que um remador, um gestor de dia a dia, ou seja, que ele vai realmente ter essa capacidade de lidar com a sociedade, com o mercado, buscar fontes alternativas de financiamento, trabalhar com esses programas estruturantes, comunicar isso de maneira transparente para a sociedade. Eu acho que ele começa no bom caminho. Tá? Bom, falei bastante aqui. Agradecendo também de novo o Jonas e a Vivi. Agora a gente vai partir para as questões dos nossos... Deixa eu ver se já temos questões aqui, senão eu vou mesmo fazendo as questões aqui, a gente vai dando o pontapé inicial para o nosso debate. Tá? Deixa eu ver como é que nós estamos no horário aqui, mas acho que não temos como fazer alguns minutos, pelo menos, de discussão. Eu vou pedir, então, não sei se o Jonas está por aí, está aqui o Jonas... O Jonas teve que sair, não? Ficamos eu e a Vivi, é isso? Então, vamos lá. Muito rapidamente. Vivi, eu vou te passar um pouco a bola, assim, a partir do que o Jonas falou, que eu coloquei também algumas provocações aqui. Como é que tu vês, assim, eu acho que tem muita pergunta, assim, a questão fiscal, por exemplo, eu acho que é uma delas, tá? Eu queria te colocar duas questões. Questão fiscal, como lidar com a questão fiscal, reformas, quer dizer, eu fiz aqui a provocação dizendo que eu acho que é preciso encarar a reforma, se esse for o diagnóstico, eu acho que, em grande medida, há uma grande chance de ser, no primeiro ano. Né? Qual é a tua intuição, a tua experiência nessa área? Né? E também que diz respeito a esses modelos novos de inovadores, de contratualização, marco regulatórios, né? Sociedade civil, como é que tu vê essa questão? Começamos tranquilinho, né? Pergunta fácil. Como é que é? Dá uma hora aí, né? É bem fácil. Bom, acho que a gente vai ter um problema fiscal orçamentário muito grande em virtude da pandemia, né? A gente está falando aqui muito de municípios pequenos, né? Então, que talvez sejam bastante dependentes do governo federal, dos repasses federais e dos repasses estaduais. Não sei exatamente qual é a realidade dos municípios aqui presentes, mas era um pouco o objetivo do programa, né? Focar mais em municípios de menor porte. Então, eu acho que, para além da discussão da questão fiscal, eu acho que a gente vai ter que pensar em buscar novas alternativas de trazer recursos para os municípios. E aí a questão da contratualização é fundamental, né? Como é que o município começa ou parte para fazer novos tipos de contratação, de repente diminuindo o tamanho da máquina e pensando em fazer concessões para a iniciativa privada, parcerias com a iniciativa privada, seja via Mirosca ou seja outro meio. Acho que teve uma coisa que o Jonas falou que também vai ser muito importante nesse momento, que é a cooperação horizontal, como é que os municípios se reúnem nas suas respectivas regiões para tratar problemas comuns de forma unificada. E isso também acho que ajuda muito no tema de gestão fiscal, porque todo mundo vai estar mais ou menos com o mesmo problema, né? Assim, as contas públicas vão estar problemáticas não só para um município, mas provavelmente para os municípios da região. Então, pensar em consorciar algumas questões também acredito que é um bom caminho. E reforma, a gente tem que fazer reforma no primeiro ano mesmo, concordo muito com você, porque todas as resistências, elas precisam ser encaradas no primeiro ano, que o prefeito tem uma legitimidade dada pela eleição, ele tem esse suporte popular, né, de alguma forma, ele tem esse suporte dado pelo pleito. Então, os momentos de fazer esse tipo de reforma ou mudança mais brusca é no primeiro ano mesmo. Porque depois, conforme os anos vão passando, ano 2, ano 3, de repente a relação com a Câmara Municipal também vai piorando, né? Então, ficar muito dependente dessa relação com a Câmara depois pode ser um pouco perigoso, até pensando numa continuidade da gestão. Então, reforma tem que ser no primeiro ano, choque, o banho de água fria tem que ser rápido, né? Pula na cachoeira de uma vez, e os ajustes, eles
passam muito por cooperação, seja cooperação com a iniciativa privada, por meio de novos tipos de contratos, seja cooperação com outros municípios, e seja cooperação com a sociedade civil, porque parte da sua fala você falou de inovação vinda da sociedade civil, né? Então, quais são as iniciativas da sociedade civil que podem contribuir com o governo, muito pensando em coprodução de políticas públicas, mas também de melhoria e incremento dos serviços, né? Porque nem tudo passa necessariamente por tecnologia. A gente pode ter alguns incrementos e melhoria nos serviços, como mudança de trilha da política, não precisa mais passar por tantas etapas, diminuição da quantidade de validações para que a política pública aconteça. E para tudo isso é muito importante o olhar do cidadão, que é quem está na trilha, né? É quem entra com um pedido ou alguma coisa na prefeitura, ou é quem se matricula na escola, ou é quem faz parte de algum tipo de política pública. Então, eu acho que, não sei se eu te respondi a pergunta. Não, tá ótimo. Acho que a gente passa muito por cooperação. Excelente, Vivi. Eu queria colocar o Thomas. Pode ser? O Thomas está aí, Thomas? Ah, está aqui. Eu queria colocar o Thomas e também o Gilberto na conversa, pode ser? Estou aqui, Fernando. Você não ia se livrar da gente, Thomas, não tem jeito. Vamos... Nem queria. Não, tá. Eu queria, com base no que a Vivi falou, eu queria te fazer uma pergunta, Thomas. A Colômbia, eu estudei lá na CIPA e participei também do lançamento do livro do Bill Emick, enfim, eu queria te perguntar assim, nessa linha que a Vivian colocou, que eu coloquei também, quer dizer, a necessidade de inovação, quer dizer, as prefeituras vão lidar com uma situação fiscal apertada, são pequenas, dependem de transferências estaduais, federais em especial, né? Precisam muito fazer parcerias com o setor privado, sociedade civil. Eu queria trazer um pouquinho da tua experiência, assim, por onde é que tu acha? Eu li o livro lá do Buffett, do Emick, ali você tem um cardápio enorme de todos os tipos possíveis de PPPs, inovadoras, mas eu queria teu insight sobre isso, quer dizer, por onde é que, se você fosse candidato a prefeito, Thomas, pensa essa hipótese aí, você assumir agora, por onde é que você pensaria isso? Exatamente nessa via de inovação, o que é realmente inovador hoje e que os nossos prefeitos podem fazer aí nessa virada? Olha, muitos pontos, pensamentos mais soltos, Fernando. Obrigado pela pergunta e Vivian pela provocação. Falando do livro de Bill Emick, um dos nossos professores de gestão, eu levo o título em português de Investindo em Valor Social. É uma obra grande, mas está sendo lançado já, aliás, foi lançado pela FGV Editora em português. O professor Bill está vindo ao Brasil virtualmente para o lançamento, no qual a Comunitas vai fazer uma parte importante desse lançamento. Aliás, recomendo a leitura desse livro para todo mundo, viu? Ela combina uma parte teórica pesada não, mas profunda, e muitos estudos de caso tirados de experiências de alianças intersetoriais, Fernando, ao redor do mundo. Quando a gente pensa em parcerias públicas e privadas, que é um nome mais genérico, muitas vezes isso reflete, para mim, lei, uma parte jurídica, uma estrutura legal, contratos. E o que o Bill Emick e o Howard Buffett, ambos coautores, falam, uma coisa um pouquinho diferente. São alianças intersetoriais. Os professores suspeitam que tem áreas, segurança, por exemplo, a educação, em certo sentido, que é a função do governo. E tem outras áreas que são propriamente tais de construção de pontes e de estradas e sistemas de saneamento, que são propriamente parcerias públicas e privadas. Mas isso deixa, Fernando, uma vasta gama de áreas de colaboração potencial entre sociedade civil, setor privado e governo em áreas de muita importância. Eu sugiro, e você conhece bem, Fernando, o caso da restauração do Parque Central, o famoso Central Park de Nova York, os pulmões da cidade, mas estava num estado muito degradado antes do governo de Nova York municipal perceber que precisava da ajuda da sociedade civil, de grupos voluntários, de gente comum, para restaurar esse parque, a glória que atualmente tem. Mas há pouco tempo, há 30, 40 anos, não tinha.
ou seja, são alianças intersetoriais. Ajudam muito, como eu digo, em obras específicas, como é o caso do Parque Central, Central Park, mas também ajuda muito no desenvolvimento de negócios. Exemplos eles citam de Business Improvement Districts, como tomar vizinhanças degradadas, áreas degradadas, indústrias em fase de, digamos, de declínio, e tornar áreas da cidade apropriadas para novas zonas de empreendedorismo. Então, através dessas alianças intersetoriais, não sei se estou sendo muito questão de retórica, está me confundindo aqui um pouquinho, mas não é uma coisa assim, por lei, como é uma parceria público-privada como nós conhecemos aqui no Brasil. Finalmente, ele cita 2 exemplos, que essas alianças intersetoriais não são salvadores do mundo necessariamente. Ele cita um caso de grande sucesso, que é o programa Juntos, de nossos anfitriões de hoje, o Comunitas, e entra em detalhe, eu acho que o estudo muito aprofundado de como que um grupo de, no caso de comunidades empreendedores, vindo do setor privado, mas com corações abertos e disponibilidade de doar e ajudar e colocar mão na massa, como isso transformou a vida de muitas cidades, ajudou muito como Campinas, só para citar um exemplo muito presente hoje. Mas tem outros exemplos, inclusive do Brasil, como as Olimpíadas no Rio de Janeiro de 2016 e anos anteriores, de 2016, que foi também uma tentativa de uma aliança intersetorial, e por muitos motivos, que não temos tempo de revistar agora, essas alianças intersetoriais nem sempre dão certo. Então, esse livro é para mostrar qual é o caminho onde cabem ter essas alianças intersetoriais, onde não cabem, e de tê-los como qual é o modo de prosseguir, o caminho a ser seguido para maximizar a chance de sucesso. E vem volta à sua pergunta inicial, que a inovação não vem no meio da noite, um prefeito sentado no seu escritório da tarde à noite, ele vem desse diálogo que Viviane está promovendo, que você está promovendo, diálogo com gente de bom coração do setor privado, ouvir mais do que falar. Acho que foram mais ou menos uma coisa que o Jonas falou, mas não é ouvir e fazer apenas o que você ouve, é ouvir, digerir e colocar em prática essas alianças intersetoriais. Para mim, isso é o caminho, é o caminho à inovação. A inovação não tem que você pegar novos elementos, novas ideias, como Jonas nos lembrou. Perfeito, Thomas, muito obrigado. Esse eu acho que é perfeitamente o nosso espírito aqui, quer dizer, esse exemplo que o Thomas trouxe do Central Park Conservancy, nós inclusive visitamos lá num seminário do próprio Comunitas, a gente, no primeiro momento, a gente pensa, pô, mas é Nova York, é o Central Park, como é que eu posso imaginar um negócio desse tamanho? Mas se você começar a analisar, você vai ver que toda cidade, mesmo cidades pequenas, tem problemas, tem o seu parque, tem as suas praças, tem os seus espaços públicos, tem uma comunidade disposta eventualmente a participar, ajudar, tem empresas, obviamente não do tamanho de Nova York, mas empresas do tamanho da cidade, né? Pessoas dispostas a trabalhar voluntariamente. Me surpreendeu lá no Central Park, tinha fila de pessoas para fazer gardening, para trabalhar voluntariamente no parque, né? Por quê? Porque elas tinham orgulho de trabalhar no parque. Então, quer dizer, isso se faz com grassroots, com o envolvimento da comunidade. Então, acho que esse é muito espírito que nós estamos discutindo aqui, né? No sentido de parceria público-privada, no sentido muito amplo do conceito, muito além da legislação propriamente dita, né? Bom, gente, eu sou, na verdade, estudante de administração. Eu me formo no final desse ano. Eu gosto muito de voluntariado, eu tenho me jogado muito nessa experiência. E eu observei que eu sempre tinha perspectiva do business e eu não tinha tanto esse lado público, porque eu acho incrível as parcerias público-privadas, empresas que fazem impacto social e diversas coisas. E eu vi esse curso da Comunitas e achei super interessante. Não sei o que eu vou fazer da minha vida, não sei como é que vai ser meu futuro. Então, eu tenho muito interesse em projetos públicos. Então, eu acabei me jogando nesse curso. Não sou candidata a nada, por enquanto. Mas, bom, esse é meu início de trajetória. Obrigada. Excelente. Não sei se Bom, posso todo pegar... mundo voltou aqui. A gente estava terminando as nossas apresentações. legal. Tá ótimo. Tá bom.
Alguém mais estava na lista para falar? Para não... Não, tá tudo. A gente vai abrir fórum lá na plataforma, Fernando. Tá ótimo, excelente. Obrigado. Acho que já está todo mundo voltando aí, né? Então, vamos fazer o nosso encerramento. Temos poucos minutos aí para encerrar. Então, pelo menos no nosso grupo lá, acho que todos os grupos foram excelentes. Já deu para ver quanta informação a gente tem descentralizada, desconcentrada, os dilemas que cada um está vivendo. Me chamou muito a atenção, talvez cada um possa, um minuto aí falar do seu grupo, chamou muito a atenção a questão do como, né? Ou seja, assim, o diagnóstico me parece essencial, mas o como fazer. Foi muito destacada a questão da Lei 13019, inclusive tem lá um instrumento do fomento, que é exatamente buscar da sociedade civil, da sociedade, soluções inovadoras, que a lei exatamente teve uma abertura para isso, né? Houve uma preocupação interessantíssima colocada no sentido de você não permitir que uma lei que veio para desburocratizar seja reburocratizada, né? Porque os órgãos de controle, os advogados públicos, há uma tendência, uma inércia do setor público de tornar tudo mais difícil, burocratizar tudo de novo, então essa preocupação é importante, né? E uma pergunta final, que eu deixo aqui, quem quiser responder, foi muito interessante, no final o colega colocou assim, qual é o tamanho do plano de governo, né? Ele diz assim, pô, em Teresina era 94 páginas, mas o Greca em Curitiba fez um plano de 14 páginas. Um plano precisa ser super detalhado, ou ele é trabalhado mais em metas gerais, princípios, quer dizer, qual é o tamanho disso? Eu vou ter que perguntar para a Vivian isso aí, não tem jeito. Te lembra, o Silvio Santos tinha os universitários, né, que a gente perguntava, não tinha? Então, vamos lá. Mas eu queria, antes da Vivian responder, eu queria passar rapidamente a bola para os outros grupos aí, quais foram as questões importantes que foram colocadas, para a gente dar um fecho final aí. Legal. Marco, você pode falar um pouquinho só sobre o que a gente conversou lá? Essa questão aí do plano de governo está alinhado com as diretrizes? Ok. Foi um momento muito rápido, né? Muito mais de apresentação lá no nosso grupo, onde o Tiago foi o nosso mediador, né? Mas eu acho que o que ficou muito claro para todos foi a dificuldade da implementação desses planos pós esse cenário de pandemia, né? E eu acho que é uma questão que nós vamos ter que levantar aí no decorrer desses nossos debates, nessa imersão. Eu acho que é isso. Tá excelente. Vamos lá. Tiago, mais algum ponto no grupo? Não? Passamos? Tem o Paulo também, que é pré-candidato em Limeira. O Paulo está aí. Acho que o Paulo falou algumas coisas legais. Diz respeito aí a falar um pouquinho da transparência, Paulo, essa importância da transparência no plano de governo. Vamos lá. Deixa eu ligar aqui. Rapidamente, um aspecto que a gente compartilhou é que aqui como pré-candidato nós tentamos fazer uma lição de casa, inclusive até para se posicionar a primeira vez que eu estou disputando executivo. E uma das lições de casa foi fazer a releitura de todos os planos de governo que foram apresentados na última eleição em 2016, dos 8 principais candidatos. E uma das coisas que a gente constatou é que alguns planos engajaram, motivaram as pessoas, fizeram elas acreditarem em algumas possibilidades. Só que hoje a gente o governo atual termina com mais ou menos 70% de inexecução desse plano que foi proposto lá atrás. Então, uma constatação é que a cidade pós-pandemia, com o aumento do endividamento, inclusive em função de alguns projetos aqui locais, redução da arrecadação em função da crise, da paralisia econômica. Então, coloca a gente num cenário onde, mais ainda do que antes, o plano de governo deveria traduzir com mais sinceridade aquilo que é possível fazer. Então, não vai ser fácil, não vai ser rápido, e o plano de governo, na minha opinião, deveria traduzir isso também de uma maneira mais sincera para as pessoas. Então, essa é a nossa reflexão. Excelente, obrigado. Vamos passar, então, para outro grupo. Quem comandou, podia fazer um resumo rapidamente para a gente? Vai tocar, Thomas, do nosso? O quê? A gente fazer um fechamento do nosso grupo.
quiser, peço para fazer isso, por favor. Para eu fazer? Desculpe, não entendi isso. Eu acho que, bom, foi muito curto, mas muito rica a troca de ideias. Agradeço aos que participaram, nosso troca de ideias. Eu acho que, Fernando, o que para mim talvez veio já da minha preocupação antes de entrar na sala de breakout, mas as condições especiais que eu vou enfrentar os gestores que tomam, que assumem no dia 1º de janeiro. Não? Eles vão encontrar problemas super sérios na área de saúde e na área de educação, alfabetização. Isso foi uma preocupação de nosso grupo. Tudo bem que sempre um prefeito pensa em saúde e educação, mas agora eles ou elas têm que pensar de maneira mais focada e mais especial, dar atenção a essas áreas, porque o sistema de saúde está sendo e continuará sendo por algum bom tempo muito estressado. Esses são trabalhadores essenciais, eles têm que ser provistos de melhores equipamentos, têm que trazer mais pessoas novas para ajudar especialistas na área de saúde, tem que até remunerar, incentivar até materialmente esses trabalhadores essenciais. E também dividimos nosso foco também para a área de outro grupo de trabalhadores essenciais, sem os quais nenhuma prefeitura vai funcionar, nenhum município vai para frente, que são os educadores. Já perdemos, apesar de disponibilidade ou não de internet, que é um problema também apontado pelo grupo, eu acho que o ensino via remota, obviamente, está deixando muito a desejar e estamos desperdiçando tempo e que terá que ser mais na frente recuperado. Mas como? E como, quando a gente retoma a educação, como proteger esse outro grupo, o segundo grupo de trabalhadores essenciais, que são os educadores nos nossos municípios, nossas prefeituras. Finalmente, o ponto foi feito por Ricardo, de que tudo isso vai ocorrer ao mesmo tempo que a preocupação vai virar cada vez mais retomada. Muitas empresas não vão voltar, muita fonte de dinamismo em nossos municípios não volta. Não é apenas que o vírus vai embora, que as lojas, os restaurantes, os serviços, comércio reabrem, não vai ser assim. Então, tudo isso me faz, por um lado, aliviado que eu não vou ter que encarar esses desafios, mas, ao mesmo tempo, alguém vai ter. E isso é uma exigência, infelizmente, uma condição inevitável de nossa vida, que as pessoas que assumem em janeiro vão ter que encarar plano de governo, etc. e tal. Tudo bem, mas, ao meu modo de ver, essas são as prioridades. O sistema e os trabalhadores essenciais em saúde e educação e a retomada econômica da vida econômica da cidade. Não sei se parte foi ou não, mais ou menos meus ideias preconcebidas em parte, mas eu também aproveitei ouvir os comentários dos outros participantes. Você quer adicionar mais algum ponto? Sempre tem para adicionar, mas eu vou deixar que os outros falem por conta do horário. Muito obrigada, Thomas. Eu vou, então, obrigado, Thomas e Patrícia. Eu vou, então, passar para o nosso último grupo. Quem pode fazer aí um feedback rápido do que foi discutido, os pontos principais? O último grupo é o nosso, né, Hugo? Isso, você quer falar, Vitor? Pode falar. Na verdade, a gente fez uma gestão do tempo muito ruim, a gente não conseguiu aprofundar muitas discussões e combinou que vai trocar aqui no fórum. O Hugo anotou o nome das pessoas e a gente vai fazer um fórum à parte para fazer uma discussão um pouco mais aprofundada aí, porque não deu tempo. Mas quem quiser quem quiser entrar para também comentar, não precisa ser só o público reduzido da nossa sala, viu, gente? Vai falar sim, claro. O Hugo está abrindo para todo mundo a possibilidade do grupo. Mas acho que um dos tópicos importantes que deu para falar é a importância das transições governamentais, né? O quanto a gente precisa se preparar para esse momento. Esse acabou sendo o único assunto que a gente conseguiu tratar. Respondendo a tua pergunta sobre o tamanho... Pode, não, deve, é importante. Como não tem um padrão estabelecido pela legislação eleitoral do que a gente deve protocolar, também não tem um tamanho específico.
Mas a gente observa que os candidatos de oposição geralmente protocolam planos maiores do que os candidatos de situação, né? Geralmente, quem está no governo se compromete menos com uma lista de propostas extensa do que quem está fora do governo. Os candidatos mais próximos da academia geralmente também protocolam textos mais acadêmicos e que dialogam menos com a população. Os candidatos que não têm tanta influência da academia acabam protocolando, às vezes, uma lista de supermercado, né? 3 escolas, 4 creches, 2 parquinhos, enfim. Então, não tem um modelo, né? Eu acho que o legal seria se a gente conseguisse chegar num meio do caminho, né? Algo que tivesse um embasamento teórico, mas que dialogasse com aquilo que a gente está ouvindo ao longo da campanha e o que as pessoas estão trazendo. Nessa campanha, eu arrisco dizer que a gente vai ter documentos menores, porque o tempo de discussão ele está muito enxuto, e as discussões elas estão acontecendo de forma remota, então quem for usar as discussões para protocolar os planos provavelmente vai protocolar textos mais enxutos, o que também não é um problema, né? Porque, como eu disse, o protocolo ele acontece no momento em que você está protocolando a candidatura. Eu não sei se esse é o melhor tempo para a gente protocolar o plano de governo. Se a gente for entrar nessa discussão, eu acho que o melhor momento de protocolar o plano de governo seria próximo da eleição, né? Então, esse ajuste de tempo mostra o quanto a gente acha que o programa de governo é, sim, um protocolo ainda. Porque eu protocolo ele junto com a candidatura, mas é na campanha que você ouve a rua, é na campanha que você tem contato com as pessoas. É aí que o diálogo realmente ele se estende, né? Ele se expande. Então, eu chutaria que a gente poderia pensar aí no advocacy que a Comunitas vai fazer a partir de agora, que inclusive a gente mudasse o tempo de protocolo dos planos, né? Porque os planos seriam mais consistentes se a discussão ela fosse ampliada. E só para terminar, e aí fazendo um gancho com a fala do Thomas, acho que a última eleição, a eleição de 2018, as discussões elas estavam muito no Estado me atrapalha, né? O tamanho do Estado, eu não aguento mais esse Estado, é um Estado que existe para atrapalhar as pessoas. Eu acho que a pandemia traz para a gente uma oportunidade de começar a dialogar com as pessoas o Estado é importante, existe uma importância no Estado. Então, talvez nas campanhas a gente também possa explorar isso, né? E isso muda um pouco a lógica da campanha de 2020 em relação com a campanha de 2018. Excelente. Obrigado, Vivian. Excelente. Bom, ficar muitas questões abertas, esse era o objetivo. 2 observações muito rápidas, finais. Primeiro, o uso da tecnologia. Acho que apareceu muitas, um pouco perifericamente, mas só esta reunião aqui é um exemplo do potencial da tecnologia, que cá entre nós a gente não aprendeu agora, mas nós nos habituamos agora durante a pandemia. Eu fui de governo muito tempo, imagino o tempo que a gente levava para fazer uma reunião do secretariado. Era assim, pegar o carro ou ir na sede do governo, tinha meia hora para o cafezinho, meia hora de enrolação, meia hora para voltar, era a tarde inteira para fazer uma reunião de 1 hora. Né? Quer dizer, aqui você marca as 2 horas, as 3, você faz uma reunião do secretariado exatamente com uma tela, isso aqui podia ser uma reunião do governo. Então, a capacidade que os governos têm, só um pequeno exemplo de usar a tecnologia para dinamizar o modelo de gestão, cobrar resultado, focalizar, é extraordinária. Né? Isso pode ser feito com cidadãos, com equipes, com sociedade civil, e acho que tem um potencial extraordinário aí, tá? E a última coisa, acho que eu passei meio rápido no nosso grupo, eu queria pedir para o Zeca, o Zeca está nos ouvindo aí, Zeca? Ele tocou num tema interessante sobre o PPA, tá? E eu queria que ele só desse um toque rápido sobre isso, uma preocupação que eu acho que tem que estar na cabeça de todo mundo, na confluência dos planos de governo com o plano plurianual, né? E como é que impacta exatamente nesse início de ano que vem. Podia só dar esse fecho aí, Zeca, por favor? Agradeço, Fernando, e realmente pinceladas. Né? O plano plurianual exige um esforço brutal da própria máquina, do prefeito, da Câmara Municipal. Tem um histórico, ele está aí desde a Constituição, né? Cada ciclo de 4 anos, eu acho que a gente utiliza ainda mal. Ou porque esquece que ele está vigente, e nós estaremos no primeiro ano de um mandato, o ano que vem, obedecendo aos comandos do PPA da atual gestão. Não é à toa que ele foi criado assim. Ele foi criado para evitar aquela história de terra arrasada, prefeito em último ano de mandato arrebenta com tudo e quem vem depois que se vire. Nós lembramos disso,
né? Já lemos alguma coisa sobre isso. Então, a meu modo de ver, 3 coisas são muito importantes. Ler os PPAs, especialmente o vigente, tentar apertá-lo e tirar um caldinho quinor, um substrato, né? Um conjunto de coisas que estão ali, um caldinho quinor para fazer uma sopa, fazer um cozido, mas tem que sair um extrato daquilo, senão não faz sentido. Toda uma inteligência decisória, inteligência de planejamento de anos e anos não resulta em nada. Resulta, e deve resultar, primeiro, que nós estaremos sob o comando deste último ano do PPA da gestão atual. E o ano que vem estaremos produzindo um PPA para um novo ciclo de 4 anos, e aí sim eles precisam convergir ou se retroalimentar, precisa bater um papo. E no PPA, uma boa análise do vigente vai me ajudar a fazer um bom plano de governo também. Eu tenho brechas ali, eu tenho coisas não realizadas, eu tenho relatórios de análise ou de monitoramento ano a ano, né? Os comandos constitucionais ou os imperativos legais mandam publicar relatórios de monitoramento anual do plano do PPA. Portanto, em 4 anos eu teria 4 relatórios anuais de monitoramento e gestão que poderiam me ajudar a construir o plano de governo e, obviamente, fechar brechas, conectar, convergir, suprimir e ter algumas ideias para tampar os buracos. Obviamente, para encerrar, teremos um governo de 4 anos muito difícil, que vai começar sob pandemia, vai começar sob recessão, vai começar sob um conjunto de rearranjos muito difíceis. Então, eu recomendo extrair inteligência dos PPAs ora vigentes para os próximos. Muito obrigado. Muito bom. Eu participei de vários PPA. Realmente, muitas vezes é uma discussão que acaba sendo muito formal, mas é um enorme dispêndio de energia e eu acho que ela precisa ser bem aproveitada. E eu acho que todo candidato precisa saber. Tem que ler, tem que saber o que foi feito, tem que cobrar se não foi feito e realmente fazer um processo diferente a partir do primeiro ano. Tá? Dito isso, deu para ver aqui que, como dizia Tom Jobim, o Brasil não é para principiantes. Temos muitos desafios pela frente, mas cá entre nós, grandes e belos desafios. Eu vejo que está todo mundo muito animado aí. É isso, Patrícia, tudo Obrigada, certinho? Fernando. Quer fazer um... Yane, tudo certo? Sim, eu queria só te agradecer imensamente, falar em nome de toda a Comunitas e equipe, a você, que tem o seu chapéu tanto acadêmico quanto, né, de todo o background e experiência do executivo. O nosso outro importante aí, pilar acadêmico, né, Thomas? Obrigada por estar com a gente nessa jornada, o Columbia Global Center. Mais uma vez também a Vivian, que traz muita experiência e paixão pela causa, todo o apoio que vocês estão nos dando. Falar também agradecimento para a Frente Nacional dos Prefeitos. Gilberto teve que sair um pouquinho antes, mas está com a gente muito próximo. E ao próprio Jonas, né? Então, a gente tinha na nossa agenda previsto, como vocês devem ter recebido antecipadamente, a participação do prefeito Firmino, que infelizmente teve um imprevisto e não pôde entrar. E o prefeito Jonas, um parceiro aí desde 2013, o primeiro da rede dos Juntos, prontamente respondeu ao nosso pedido. Então, acho que uma rede é isso, ela é composta por diferentes experiências e perspectivas, é isso que o Juntos faz, mas sempre com uma paixão que é comum, né? Que é essa Agenda Brasil e como é que a gente amplia o impacto público por meio da qualificação da administração pública. Essa é a nossa causa. Eu queria reforçar para que vocês participem das nossas mentorias, que vão acontecer sempre entre hoje e sábado, entre 10 e meio-dia, e depois entre 16 e 18. Para a inscrição, eu coloquei no link do chat aqui novamente, para quem ainda não fez a inscrição. A gente sabe que foi corrido hoje, foi essa nossa primeira experiência em grupo, e na divisão das salas o tempo acabou ficando muito curto mesmo para debate, mas certamente a gente vai poder aprofundar essa troca, e queremos fazer isso, porque a opinião de vocês e essa troca é o que a gente tem de mais rico, e teremos mentores temáticos para cada um dos assuntos que trataremos. Então, muito obrigada, e mais uma vez agradeço a toda a equipe que colocou aí essa jornada de pé em tempo recorde. De uma certa maneira também foi empurrada por pela pandemia, né? A gente não estaria fazendo isso, não conseguiria encontrar com tantas pessoas de maneira remota. Eu acho que se a gente estivesse ainda no modelo antigo de comunicação. Obrigada, gente. Desculpem o atraso também. Tchau, pessoal. Valeu. Nos vemos durante a semana. Tchau, obrigada.